Programa Água Doce. Pelo título, eu sou uma pessoa que, quando eu era aluno, eu nunca soube copiar. Detestava sentar nas primeiras cadeiras, se eu aprendesse ali, tudo bem, depois tinha que ir por livro, né? Eu detesto copiar e detesto estar repetindo. Meus títulos sempre estão mudando, mas sempre é a mesma coisa, é dessalinização de água. Hoje a gente fala muito osmose, fala em osmose, vamos ver na frente o que é osmose e o que é osmose reversa, que é o princípio que a gente usa para fazer a dessalinização de água. E aqui para serve, para ser, eu botei dessalinização sem mistério, porque quando a gente começa a ver com um olhar mais apurado, a gente vai ver que não é tão misterioso não. Para quem vê a primeira vez é difícil, é esquisito, mas à medida que você vai vendo, você vai se interessando, vai estudando, vai aprendendo, vai tendo contato, a gente vai ver que não é um mistério. O interessante é que quando a gente estava embrumado e os equipamentos tudo mal regulado, eu comecei a fazer, só posso mexer aqui, eu vou regular. No final das contas, estava todo mundo regulando. O Rubens, o pessoal que estava lá, tudo começou a mexer. Você estava também, tá? O gênio, então, as meninas que estavam lá da série começaram a ver que regular não é coisa besta. E o que acontece com a gente? Normalmente nós temos medo do novo, a gente tem medo de mexer. Ninguém vai mexer porque acha que não pode. E depois o pessoal viu tudo que a coisa mais simples do mundo é regular o sistema de salinização, você tendo um mínimo de conhecimento, é claro, né? Então não é esse mistério todo que algumas pessoas fazem, não. Quando eu comecei a aprender de salinização, eu tive alguns professores também. Todo mundo tem uma ajudazinha. Mas o que eu acho interessante hoje é que eu acho que ou eles não sabiam certas coisas ou não entregavam o pulo do gato. Tem coisas que eu vim aprender muito depois, com a experiência, de tanto ver, a gente vai aprendendo, né? Fica, aquele pessoal ou não queria me ensinar o que era mais importante ou não sabia. Eu sou o contrário, eu sou uma pessoa que eu não tenho esse egoísmo, eu tenho um prazer de ensinar o pouco que eu sei. E eu me refiro muito a um secretário que nós tivemos, secretário de Recursos Hídricos, que eu considero um dos melhores secretários de Recursos Hídricos que o Brasil teve. Um cara que tinha um conhecimento amplo do Brasil. Eu vi uma vez ele dando uma aula no Gaúcho. O Gaúcho começou a falar no Rio Grande do Sul, ele deu uma aula sobre a parte de recursos hídricos lá do Rio Grande do Sul, que eu fiquei admirado, né? Então ele dizia, olha pessoal, eu quero é que vocês me engulam, dizia ele para nós subordinados dele, né? Eu quero é que vocês me engulam, né? O que significava isso? Eu quero que vocês fiquem melhor do que eu, então eu vou ficar orgulhoso se algum dia um discípulo meu ficar com conhecimento melhor do que o meu. E hoje ele tem, da escola dele, tem secretário lá de Recursos Hídricos, pessoa que já foi ministro, que passaram pela mão dele e assimilaram esse conhecimento, esse desprendimento de fazer com que as pessoas que estão perto dele aprendam o que ele sabe e até coisa mais. Eu também tenho esse prazer de encontrar depois alguém. Lá no Ceará nós temos uma fábrica de salinizadores, uma das maiores do Brasil hoje, e um dia eu estava dando uma capacitação, um rapaz lá, um dos donos chegou, doutor Fábio, você reconhece isso daqui? Quando eu olhei, um diplomazinho bem amarrotado, foi um dos primeiros cursos que nós demos lá no Ceará, ele participou, e hoje está fabricando equipamento em larga escala, né? Então isso me orgulha, ver que alguém assimilou alguma coisa que eu pude transmitir, e cresça, chegue a ser um empresário, um bom técnico, e eu espero facilita, e nós vamos ter a parte prática também, vai ser bem importante. Inclusive, tem uma coisa que eu não vou abordar agora, mas eu acho importante depois de abordar, a parte de quadro e comando. Já vi que tem um colega eletricista aí, não vou exigir que você saiba tudo não, porque eu sou engenheiro mecânico de formação, mas se perguntar o que é ar-condicionado, só sei que faz frio, e é bem dentro da minha profissão, só que eu fui para outra área, não sei nada sobre ar-condicionado, como não sei mais sobre metalurgia que eu estudava. Então, se em algum momento eu procurar você, não se preocupe, que nós vamos ver quadro e comando, que é uma coisinha muito boba, mas eu não estudei isso, eu estudei eletrotécnica também, a gente via coisa de alto nível, e hoje no dia a dia a gente precisa de conhecimentos básicos, que muito eu aprendi com eletricista, com pessoas da prática mesmo, que foram me dando conhecimento, e eu fui, é claro, com aquela maturidade que a gente tem da engenharia, a gente vai assimilando com mais facilidade. Então, nessa parte aqui da apresentação, nós vamos ver algumas coisas sobre o que a gente chama de salinização. Vamos ver os princípios, vamos ver um pouco de história e depois vamos ver a parte técnica. Eu sei que para alguns que não são técnicos vai ser chato, vai ser cansativo, e não se preocupe, pessoal, se alguém quiser até um cochilozinho, eu não vou censurar, só quem não pode dormir aqui sou eu que estou na frente, senão eu caio, né? Mas eu sei como é chato, a gente está lá num ambiente que não é aquela coisa bem específica da gente. Às vezes quando a gente dá um cochilo, a pessoa está cansada, quem viajou, não se preocupe, dá um cochilo. Se quiser sair, não tem problema, pode sair e voltar, fique bem à vontade. E o que é mais importante, podem me parar a qualquer momento para perguntar, porque vocês aprenderão muito mais
nas perguntas de vocês. E às vezes coisas que eu estou passando por cima, que eu não me apercebo, acho que é simples e tal, mas para vocês é uma questão importante, e eu perguntar, mesmo que na frente tenha essa explicação, eu sempre faço questão de dar um toquezinho e depois digo, olha, lá na frente vamos ver isso com mais detalhe. É muito importante a parte de pergunta. Então nós vamos ver aqui pelos tópicos, salinização e os seus processos, o princípio mesmo que rege a salinização. Vamos entrar na parte de representação gráfica, para quem trabalha com projeto, que vai ver algum manual bem específico. Nós vamos ver membrana, que é o componente, é o coração do salinizador, vamos ver o que é a membrana. Seria até bom, talvez, se alguém tivesse uma membrana velha, também trazer para a gente aqui, viu, pessoal da SERB? Pessoal da SERB, se puder trazer uma membrana aí, o que tiver fora do corpo, para a gente também mostrar, é bem interessante. Um filtro de cartucho, vocês devem ter aí, viu? Essas coisas na aula prática é bem interessante, a gente possa mostrar, porque é uma coisa eu falar e outra coisa vocês verem. A assimilação é bem melhor que vocês conseguem ver. Nós vamos ver espectro de filtração, nego. Quem é que faz um trabalho de filtrar sal, filtrar solo de suspensão? Quem é que faz isso melhor? Taxa de recuperação de um sistema de osmose reversa, que é uma coisa importantíssima, mas para quem projeta, para quem vai regular o sistema, que normalmente não se sabe fazer isso. Não se sabe bem o porquê dessa taxa de recuperação, vamos ver bem específico, é importantíssimo. Vamos ver os componentes do salinizador, o que é cada um, o que é esse tubo branco, para que é que serve os outros tubos, reservatório branco, né? Nós vamos ver pré-tratamento, que é também importante no sistema como um todo. No caso de poços profundos é menos complicado, mas em caso de água superficial, tipo o Poço Amazonas, Cacimbão, o açude, é uma coisa mais complexa, né? Nós vamos ver incrustação, é o grande gargalho do salinizador, quando a membrana entope, entupir é uma maneira grosseira de dizer, a palavra correta é incrustação. Nós vamos aprender algumas ferramentas básicas de se fazer diagnóstico, aquela mesma coisa que o médico faz quando a gente chega no consultório, examina a gente e diz, pai, você está com hepatite, você está com febre, você está com gripe, tal. Então a gente vai aprender também, eu acho isso importantíssimo, principalmente o pessoal técnico que vai lidar no dia a dia com a manutenção, é você chegar no equipamento desse que está funcionando e olhar, ler os instrumentos e dizer, rapaz, o problema está ou aqui, ou ali, ou acolá. E vamos procurar pelo mais fácil e identificar o problema e resolver. Importantíssimo para quem vai trabalhar, né? Essa avaliação seria uma avaliação mais dos presentes de avaliar a parte do apresentador, do curso como um todo. Então vamos começar pela dessalinização. Então, para que é que serve ou para que se usou a dessalinização de águas, né? Quer dizer, é um processo que produz água potável, usando processos diversos, e ele vai pegar uma água salobra, retirando ou desviando sais para produzir uma água de qualidade. Às vezes ele produz uma água boa demais, digamos assim, que esse boa demais, entre aspas, não é boa, uma água muito pura, que é semelhante às águas da chuva. Todo mundo pensa que a água da chuva é bom, mas na verdade a água de chuva é uma água pobre em sais minerais, então ela não é boa. Ela é um solvente quase, e dependendo do caso pode até nos fazer mal, como também poderá nos fazer mal uma água de um desalinizador, que a gente pegou um poço de água boa, que não deveria passar no processo de osmose, salve algumas exceções, que a gente tem que ver na fisicoquímica da água, mas aí você pega um poço com a salinidade baixa, passa no desalinizador, você vai entregar uma água igual ou pior do que uma água de chuva, né? Que aí você teria que fazer uma remineralização, um pós-tratamento que a gente vê um pouquinho na frente, né? Então nem sempre água pura, em termos de sais, é boa, porque quando a gente fala em pureza, a gente pode falar em dois tipos de pureza. Pureza de sais, é diminuir a quantidade de sal, e pureza em relação a micro-organismos, que essa sim é importante, tirar tudo que for micro-organismo. Então, na verdade o salinizador foi pensado, foi construído, foi projetado para tirar os sais. Mas por coincidência, por sorte nossa, os poros da membrana é tão pequeno, é quase inexistente, que se ela não deixa passar o sal, que é muito menor do que qualquer micro-organismo, também não vão deixar passar os vírus, bactérias, protozoários ou qualquer outro micro-organismo que seja danoso ou não danoso à saúde humana, né? E a gente fala muito em sal, e a gente tem uma ideia de sal, que é o nosso sal que a gente come na comida, que é o cloreto de sódio, é o sal universal mais comum, né? Mas na verdade, dentro da água, a água é uma solução composta do solvente, que é H2O, que também é um mineral, e vários componentes, entre eles sais e outros que não são sais, né? São matérias dissolvidas que não são sais, né? Então o cloreto de sódio é o sal mais comum que a gente conhece como sal de cozinha, né? Mas existe muitos outros sais, como está aqui o cloreto de magnésio, o sulfato de cálcio, a sílica, que na verdade não é bem um sal, é um material solúvel,
o sulfato de magnésio, o sulfato de ferro, o sulfato de alumínio, o bicarbonato de cálcio, o bicarbonato de sódio, e existe uma infinidade grande de sais. Pelo menos numa água existe uns 60 microsais que são importantes para a nossa saúde. Não é importante a gente tirar tudo isso aí, porque nós precisamos para a pele, para o cabelo, para os ossos, para os dentes. Então a gente precisa de uma quantidade de sal na água e nos alimentos. Né? Se a gente não tem na água, que pelo menos tem nos alimentos. Eu peguei uma comunidade uma vez muito pobre, onde a gente lá no Ceará estava entregando água muito pura e eu fiquei preocupado. pH baixíssimo é uma consequência do processo. Quando você pega uma água bruta, água do poço com pH baixo, a tendência é sair mais baixa depois da osmose. E pH baixo significa acidez, que vai nos fazer um certo mal. Né? Então, se ela é pobre de sais, pH baixo, traz uma série de problemas para o consumidor. Né? Então, deveria ser remineralizada, que é o processo que esse pessoal está vendendo água aí, que não são águas minerais. Eles passam no sistema de osmose, tiram a quantidade de sal, depois repõem para poder remineralizar. E aí eles cometem um pecado mortal. Eu estou mostrando aqui uma quantidade de sais, na verdade tem mais de 100 sais. Eles tiram todos proporcionalmente, depois devolvem um ou dois desproporcionalmente, desbalanceia a água. Na verdade, as águas remineralizadas não são muito boas por isso, porque é uma água que ficou pobre de sais e desbalanceada. Eu tirei com a rejeição da membrana 99,5% todos os sais, depois resolvi repor um bicarbonato de sódio ou bicarbonato de cálcio. Eles repõem no máximo 3 sais. A empresa que eu vi mais criteriosa repunha 3 tipos de sal. Então, uma água que for desbalanceada ionicamente, ela não é uma água muito boa. As águas minerais não, as águas minerais você não pode mexer. Ela está lá, se tiver 180 mg de sais ou 200, do jeito que ela está na fonte, ela vai ser envasada, com a exceção de passar no processo físico de filtragem. Mas não pode ter nenhuma alteração físico-química. Pode passar. Então, quais são os processos de salinização que existem? O mais antigo é a destilação. Nós temos uma ideia dessa, se você for pensar assim na cozinha, quem já foi na cozinha e viu uma panela ferver, se você levantar um texto da panela lá, quando o vapor bater no texto da panela, ela vai se condensar novamente e você vai transformar primeiro o líquido, depois vapor, mudança de fase, depois líquido de novo. Né? E se você fizer isso com água salgada, a evaporação não carrega, não leva os sais, ou leva uma quantidade muito pequena de sal, que não é quase percebida. Ela é um sistema mais puro ainda, que purifica mais do que a osmose reversa. É o processo mais antigo, isso data de antes de Cristo, os egípcios já usavam, e ainda hoje se usa também, o Oriente Médio usa muito. Dizem que a diferença para o nosso sistema de osmose é que você consome, o custo é mais alto, consome mais energia. Como usar, tem petróleo, você pode queimar petróleo e usa muito ainda a destilação, mas tem perdido muito espaço. Congelamento, nunca vi na prática, só conheço na teoria. Quando eu fiz o meu mestrado eu estudei essa parte aí, mas não. Primeiro eu apresentava todo um processo numa fábrica, hoje eu não apresento mais porque é muito complicado. Mas o que é isso daí? Se você pegar uma água do mar, ter uma ideia, botar numa gamelazinha de gelo, botar no congelador, aí ela vai começar a congelar uma parte e outra parte fica pastosa. A parte de baixo que congela primeiro, se você pegar, raspar aquela parte pastosa de cima, aquela ali é um rejeito, água salgada. E pegar que solidificou primeiro e deixar ela voltar ao estado líquido, aquela ali é uma água dessalinizada. O processo é mais ou menos assim. Eletrodiálise reversa, ele usa placas para atrair os íons para um lado e para o outro, e é criada uma corrente de água mais purificada. Ou seja, é um sistema elétrico onde você vai também fazer uma purificação de água. Não tenho conhecimento, é uma tecnologia que a Rússia usou muito. Tinha um pessoal de Santa Catarina que andou querendo introduzir lá no Ceará, eu até tentei apoiar para poder a gente ter comparar, ter outra visão. O que a gente sabia é que era para uma água de menor concentração de sais, e também os custos são mais altos. Tá? O equipamento era mais caro, mas também é um sistema que se usa ainda um pouco no dia a dia. Troca iônica. Troca iônica é uma maneira mais genérica, mas se usa muito no laboratório, é o chamado tal da deionização. Também nas indústrias que tem caldeiras, o chamado abrandamento. O que é o abrandamento? O abrandamento é tirar os metais pesados, e os pesados, que os mais conhecidos são o cálcio e o magnésio. Esses componentes tendem a se precipitar com facilidade, e num sistema de resfriamento de caldeira, eles podem entupir a tubulação, e isso pode criar um problema sério, estourando, porque as caldeiras produzem altas pressões. Né?
Então é muito usado era muito usado, está perdendo espaço também para a osmose está tomando espaço de todos, mas também é usado ainda como chamado um polimento. Às vezes você usa um sistema de osmose reversa, produz uma água boa, mas não é o que você quer ainda, e aí você passa numa troca iônica para poder você fazer um burilhamento, fazer um refinamento do sistema. E a osmose reversa, que é o nosso caso, né? Vem do tradução em inglês, é RO, reversa osmose. É hoje o sistema que mais cresce no mundo todo. Não sei se é porque os americanos botaram a mão no poder tecnológico, mas hoje também tem Israel, tem a Alemanha, tem a Itália, o Japão muito forte nessa área. Então, hoje o mundo todo tende a trabalhar com osmose. É mais fácil de você ampliar, eles chamam modulados, bota um módulo, depois precisa ampliar, você vai ampliando o sistema sem muita dificuldade. É fácil de desmanchar e levar para outro canto, fácil entre aspas, mas é mais fácil do que um sistema de destilação, que são usinas monstruosas, e depois de montada tem muita dificuldade para mudar. Então, essa nossa osmose reversa, ou osmose inversa, como muita gente chama também, é um processo hoje que nos dá uma condição de transformar água salobra ou água salina em água boa. E eu estou falando agora um termo que me chamou a atenção, no próprio manual do Ministério, ele fala de como água salina a partir de 3.000 miligramas, né? Eu acho que é um equívoco. Normalmente, nas literaturas internacionais, a gente considera água salina ou água salgada acima de 35.000 miligramas, porque é o parâmetro do mar. E os mares normalmente têm de 35.000 a 45.000 miligramas de sais. E daí para baixo seria água salobra. Apesar de, em projeto, eles recomendam o quê? Na hora que eu pegar um poço com uma água concentração acima de 15.000, eu penso como sendo uma água salina, porque a dificuldade vai ser maior. Então, na prática, ele considera abaixo de 15.000 miligramas água salobra, acima de 15.000 água salina ou salgada. Agora, para render homenagem a quem pesquisou, a gente tem que valorizar o passado, sem passado não tem presente, tem futuro. Eu fiz um históricozinho sobre a dessalinização de água, né? Então, esse senhor aí, Jean-Antoine Nollet, um francês, né? Em 1748, ele era um abade, eu acho que o abade é uma coisa parecida com o padre, né? Também era físico, ele escreveu o fenômeno de osmose. Foi a primeira pessoa que fez um trabalho e apresentou, ele escreveu um livro e fez uma apresentação sobre a osmose. De 1800, mais de 1800 a 1900, foi muito usado bexiga de tripa de animal. Inclusive, eu vi um exemplo desse no colégio, que eu fui chamado para dar uma palestrazinha, tinha uma meninada lá do colégio que fez uma experiência bem interessante, que aí eu aproveito para mostrar, às vezes, o problema da água muito pura não é bom. Eles pegaram uma bexiga de boi, né? Botaram água salgada dentro dela e botaram dentro de uma cuba de vidro com água destilada, né? E a bexiga começa a inchar, né? É um processo, vamos ver, processo de osmose. A água destilada passa para dentro da bexiga. A bexiga é uma membrana. Daí vem as membranas semipermeáveis que a gente usa no sistema de osmose. Então é um processo semelhante. E aí onde está o que eu quero chamar a atenção. Se você beber uma água muito pura, de certeza, na hora que a gente bebe, milhares e milhares de células dentro da gente estão morrendo. Por que a gente está morrendo? Porque nós temos, em cada célula nossa, tem uma membrana que circunvizinha, que encobre toda a célula, e ela é seletiva, ela não deixa passar certas coisas que são prejudiciais ao nosso organismo. Só que no caso da água muito pura, ela perde esse poder de seleção. A água entra meio que ela não queira. É como acontece na bexiga, a água penetra, permeia a membrana, é o termo certo, e vai fazendo ela inchar. E dependendo da solução da água que nós estamos bebendo, ela vai estourar. E ali morre milhares de células. Rapaz, mas nós vamos morrer bebendo água? Não, porque nós temos bilhões e bilhões, mas não é bom, né? Se a gente puder beber água mais adequada, é melhor. Não, volte um pouquinho, tem mais alguma coisa de história, vamos render homenagem aos outros também. Depois, em 1907, o Berkhold desenvolveu a primeira membrana sintética, a base de colóide, nitrocelulose. A partir de 1930, começaram a aparecer as primeiras membranas em escala comercial. Nos anos de 1940, apareceram as primeiras membranas de acetato e celulose, que ainda hoje existe, mas já mudou, elas são de poliamida, também ainda existe celulose. De 1950 a 1960, as Forças Armadas Americanas, que foram o grande desenvolvedor da osmose reversa, investiram no desenvolvimento de membrana através da Millipore, que era uma empresa grande que já produzia em escala industrial. E nos anos 60, dois cientistas deram o passo final para a membrana se consolidar. Era o Sidney Loeb, assim, que é americano, e esse é Suriraran, que era um indiano, né? Então eles trabalharam em conjunto e conseguiram desenvolver a membrana de acetato de celulose e membrana de ultra fina e seletiva. Então a membrana que nós temos hoje nasceu quase basicamente do trabalho desses dois cientistas que fizeram isso, né?
Hoje em dia já existem membranas mais resistentes. Nós temos um grande problema da membrana atual, que são a membrana de poliacetato, né? Poliamida, porque elas não são resistentes ao derivado de cloro. Então você não pode, o derivado de cloro seria muito bom para a gente fazer limpeza química, matar micro-organismos, mas se a gente botar, mata também as membranas. Então hoje já existe uma geração de família chamada membrana de cerâmica, mas na prática eu não vi ainda, não chegou para o dia a dia. São membranas muito resistentes, de difícil incrustação e que você pode lavar com quase todo tipo de material, mas infelizmente não chegou na prática para a gente. Pode passar. Então vamos começar do princípio, hein? A gente fala muito em osmose reversa, se fala em osmose reversa. Então tem uma coisa chamada osmose que a gente vai entender o que é essa osmose, que é o princípio da dessalinização de água que a gente usa hoje pelo método de osmose reversa. Então se a gente tem duas soluções separadas por uma membrana semipermeável, se uma solução é mais concentrada do que a outra, a solução B é a solução mais concentrada, quer dizer, nós temos mais sais e outros componentes não dissolvidos dentro dessa solução, e aqui nós temos menos. O soluto é o mesmo, nesse caso seria a água, que é em soluções, que a gente se lembra alguma coisa de química que a gente estudou no primário ou no ginasial, tem uma solução composta de soluto e solvente. Então, o solvente é a água e os solutos são, no caso, nossos sais, né? Há uma tendência natural, quando isso acontece, soluções diferentes, de uma migração do solvente, da solução A, para a solução B. Esse aqui é o chamado princípio da osmose. E acontece com a gente todo momento. Quem estudou isso, quem chegou ao dessalinizador, certamente tinha esse conhecimento, não sei se chamaria biológico, que acontece dentro da gente, nossa célula, que é o componente primário, faz esse trabalho. E alguém baseado nisso, aquela pessoa típica dos genes, conseguiu visualizar uma maneira de, na prática, usar isso industrialmente. Pode passar. Então isso vai acontecendo até que as duas soluções fiquem a mesma concentração. Na hora que eu tiver solução B com a concentração igual à solução A, o meu processo de osmose cessa, para, né? E aí como é que pode, quem estudou hidráulica, como é que pode duas soluções se comunicando com potencial hidráulico diferente, digamos assim, com nível diferente, né? Mas por quê? Porque existe uma membrana semipermeável no meio. Então cria-se aqui uma pressão osmótica, que essa pressão osmótica é importante quando a gente vai projetar, porque a gente tem que vencer ela. Se eu não vencer no meu projeto de dessalinização, se eu não vencer, não botar uma bomba que me vença essa pressão osmótica, não só ela, mas também todas as perdas de carga, eu não vou produzir nada. E isso às vezes acontece, eu já peguei na prática colegas meus que, quando está no aperreio, liga para mim, Fábio, eu montei equipamento aqui, botei para funcionar, porque funcionou, não saiu nada de permeado. Por que não saiu nada de permeado? Porque a água era muito salobra, ele não sabia projetar, botou uma bomba pequena, então só a pressão osmótica era muito alta, mais perda de carga, a bomba não tinha capacidade de permear nada. Tinha que fazer o quê? Botar a bomba mais potente, para poder ter aquela pressão que vença minha pressão osmótica, mais todas as perdas de carga geradas pelas conexões, tubulações, etc. Então isso é importante. Pode passar. E a osmose reversa, que aí pessoas, rapaz, tudo bem, passar de uma menos concentrada para mais concentrada é um processo normal, natural, está na natureza. Mas o contrário, o que eu faço? Então eu preciso ter um agente externo, ter um esforço qualquer, para agora eu fazer o contrário. Eu quero tirar meu solvente da solução mais concentrada para uma menos concentrada. Preciso então de um agente externo, como eu falei, uma força que eu simbolizei por um pistão, que no nosso dessalinizador não é nada mais, nada menos do que a bomba, que a gente chama bomba booster, ou bomba de alta pressão, que vai fazer esse papel. À medida que eu pressiono, vou obrigando o meu solvente passar pela membrana. Nesse caso aqui nós temos duas soluções, no dessalinizador nós não temos, uma solução do lado, do outro lado seria o vazio, mas uma parte é desviada. Mas o princípio é esse daqui, eu tenho que botar força, tenho que fazer um esforço mecânico, que aliás a dessalinização é um processo físico, a gente precisa de um esforço, a gente precisa de uma força qualquer para poder fazer essa transformação. Pode passar. Pode passar. Volte a outra, por favor. Foi. Pronto. E aí você poderia perguntar, e eu posso ir com esse processo até eu não ter nada mais desse lado aqui? Teoricamente pode, só que os esforços são tão grandes que economicamente não é viável. Eu transformar toda a água salgada, o salubre em água boa, é possível, mas não é econômico. Existem processos que fazem isso, mas economicamente é uma coisa que não é viável. Então a gente tem que ir até um certo ponto, é por isso que se gera, tem que ter um rejeito. Pode passar. Diagrama no sistema de osmose reversa. Aqui o diagrama mais simples, é comum a gente ver nas literaturas internacionais.
onde você tem esse retângulo, simboliza todo o desalinizador, isso aí está aí simbolizando todo o desalinizador. A diagonalzinha no retângulo simbolizaria a membrana ou as membranas que tem no sistema, que pode ter um vaso, 2 vasos, 10 vasos, não importa, mas estaria o meu sistema de permeador. A alimentação, que a gente chama aqui água de alimentação, é uma água que já passou pelo pré-tratamento qualquer e vai entrar no meu sistema. E de um lado a gente tem a vazão do... Sim, eu estou usando o símbolo Q, para o pessoal que não for da área de engenharia, o testado hidráulico, realmente é coisa nova. O que é o símbolo de vazão? Sempre você vê uma coisa escrito Q, em hidráulico significa vazão, né? Então a vazão de alimentação entra no meu sistema e eu divido em 2 vazões. Vazão do rejeito e a vazão do permeado. Sempre são iguais. A vazão de alimentação tem que ser igual à soma das duas, né? E tem a tal da recuperação, que a gente vai ver com mais detalhe, que a recuperação é exatamente a divisão da minha água produzida, do permeado, pela minha água de alimentação, e eu multiplico por 100 só para achar em percentual, né? Aqui eu evoluí mais um pouco, botei já com o fluido dentro do nosso caso seria a água, né? A alimentação que eu simbolizei de verde, e não sei se está dando para ver como um degradê, né? Mas à medida que vai se deslocando na membrana, ou de membrana, num vaso que tenha 2, 3, à medida que a água vai se deslocando, ela vai ficando mais concentrada, e é claro, na primeira membrana, quando ela passa, está produzindo um pouco de água boa, está indo para frente a água mais ruim. Na segunda membrana está produzindo mais, está indo para frente a água mais ruim em termos de concentração. Também do lado da dessalinização da água produzida, do permeado, na primeira membrana, ou no começo da primeira membrana, se você pudesse coletar, a água é mais pura. E à medida que vai se deslocando na membrana ou no vaso, no final a água vai saindo com mais sais, mais concentrada. É claro que no sistema a gente coleta e mistura tudo, você tem a média. Mas se você tiver um sistema com 3 membranas e quer pegar água mais pura, pegue na primeira membrana, que é a água mais pura. Quer pegar água mais ruim, pega lá na terceira membrana, né? Isso é possível, no caso, só você pegar mais na primeira ou na última, porque você tem acesso pelos laterais do vaso. Nós temos na admissão a vazão, nós temos uma concentração que tem só o total dissolvido da água de alimentação, e nós precisamos de uma pressão aplicada que a gente convencionou. Essa pressão normalmente é chamada, quase todo fabricante, de P3, é a pressão da bomba de alta pressão, ou também a gente chama de pressão de entrada dos vasos. E do lado do rejeito nós temos também uma vazão de rejeito. Nós vamos ter uma concentração de sais do rejeito muito maior do que o da alimentação, e nós vamos ter uma pressão também menor do que da alimentação, e essa pressão vai ser quanto menor, quanto seja maior a quantidade de membrana. E do lado do permeado nós vamos ter uma vazão de permeado, uma concentração de sais no permeado e uma pressão do permeado que normalmente não é considerada ou não é registrada, porque em sistemas pequenos aqui a gente não precisa desse registro, né? Mas a concentração de sais tem que ser bem menor do que a de água de alimentação e muito menor do que a do rejeito. Aqui é uma simbologia já ampliada, um passo à frente daquele ali, e nós vamos ver no próximo uma coisa mais já adiantada. Pode passar. Já deu um pulo muito grande, mas tudo bem, isso aqui é um intermediário. Aqui nós estamos com o diagrama mais completo, é que foi transposto do AutoCAD, aí quando bota para o PowerPoint não fica muito bom não. Mas aqui nós temos um sistema mais completo, um diagrama unifilar hidráulico de todo o sistema, onde a gente tem as caixas de armazenamento, caixa d'água de 25 mil litros, nesse caso a gente usou 2 caixas para armazenar. Nós usamos uma bomba auxiliar, que alguns sistemas usam, outros não, né? Nós usamos 2 filtros, o filtro de areia e o filtro de carvão ativado. Nós usamos aqui uma injeção, aqui é a retrolavagem. Está aqui uma... Alguém dá para ler daí? Não sei o que está escrito aqui, não está conseguindo ler não. Aqui é como se fosse uma outra bomba de stand-by. Já pegando uma bomba aqui, outra bomba de stand-by. Não estou vendo bem não. Mas se uma bomba pifar, usa outra. Se você quer pegar uma caixa, isola uma, tem um registro no meio. Está parecido com isso. Não estou conseguindo ler não. Aqui, para mim faltou alguma coisa. Seria um anticrustante aqui, eu não estou vendo. O desenho está meio truncado. E aqui seria a retrolavagem, os fios de cartucho que estão dentro do sistema. Essas peças aqui seriam os manômetros. Aqui o pressostato, válvula de... aqui está aparecendo uma válvula, estou vendo bem. A bomba de alta pressão, válvula de regulagem de vazão da bomba e válvula de antirretorno, né? Manômetros, entrada e saída dos vasos, aqui os 3 vasos. Nesse caso os vasos estão em paralelo, estão saindo aqui os 3 alimentados em paralelo, né?
válvula de controle do rejeito, porque quando a gente faz a regulagem do rejeito, uma válvula, não está bem claro que uma válvula é tipo válvula Globo, e a outra válvula seria bypass, para poder se aliviar nas retrolavagens ou na manutenção, né? Aqui seriam as derivações para você alimentar o tambor de retrolavagem, que aí nós temos, né? O tambor de retrolavagem e as outras derivações para ir para a caixa de água boa e o rejeito para jogar no nosso sistema, tem uma caixa também para o rejeito. Seria um diagrama mais completo, onde nós temos aqui já um pré-tratamento já mais esmerado, composto principalmente do filtro de areia, que está sempre antes do filtro de carvão ativado. Em algumas águas são necessárias, mas nos nossos casos normalmente não se usa. Eu estou aconselhando agora, nós fizemos uma mudança no termo de referência, e eu estou aconselhando ao Ministério que peça já na estrutura do salinizador, sempre pelo menos não, que peça sempre um filtro de areia. Porque que apesar de poço profundo ser uma água considerada limpa, mas a gente tem encontrado muito poço com problema. Principalmente hoje, vocês aqui na SERB ainda fazem os poços de vocês ou estão terceirizando, contratando? Duas coisas, né? Lá no Ceará está acontecendo umas coisas interessantes. O pessoal começou a terceirizar demais, estão matando a soíra que era a SERB lá, né? Rapaz, a qualidade dos poços dá pena ver. Os caras fazem mal feito mesmo. Não reveste o poço direito, não bota pré-filtro. Vai estar horrível. Aí o que acontece? A gente pensa que a água é água boa, quando você vai fazer a análise de turbidez, a água está ruim. Aí você tem que fazer um tratamento mais esmerado. Aí eu já estou botando, rapaz, bota um filtrozinho de areia. Existem uns filtros de areia hoje pequenos, que não são caros, você já agrega, dá uma sobrevida ao filtro de cartucho e protege muito, muito as membranas. Então a gente já está mandando botar nos pequenos sistemas mesmo um filtrozinho de areia pequeno. Isso aqui é um filtro grande. E o filtro de carvão ativado, a gente usa quando a água tem cor, tem problema de cor, ou quando você tem que fazer um tratamento mais rigoroso para injetar, que eu pensei que estava aqui, para injetar um anticrustante não, um oxidante. O que é um oxidante? Tipo assim, eu tenho uma água com muito ferro, né? Pode passar aí que no outro slide, acho que tem uma coisa... Não é o mesmo não aí? Está repetido. Volta de novo aí, o 2 aí, que estão achando a mesma coisa. Esse aí é outro. Deixa eu ver se eu vejo a diferença de um para outro aqui, que eu não estou... Nem tinha olhado nesse daí, não lê aí. Aqui eu não sei porque ele está muito aí não, mas aí ó, SW, Água do Mar, né? Isso aí teve alguma coisa com a apresentação lá do Rio Grande do Norte, que eu fiz uma palestra sobre água do mar, né? Tá certo, agora que eu consegui entender. Vou até dar um toquezinho para vocês aí. Volte para o outro aí então, tem uma coisa aqui interessante. Não, voltar para o outro. Depois me lembro que eu estava fazendo oxidação, né? No sistema de água do mar, o pré-tratamento é uma coisa complicada, né? É mais complicado que a salinização, você tem que ter um certo cuidado. E tem outra coisa interessante, você tem que aproveitar, por isso que eu estava achando isso aqui está em paralelo, normalmente a gente não faz isso. Em água do mar que você tem um vaso com 6 ou 7 membranas, normalmente usam 7 membranas em cada vaso, e aí você não pode botar em série. Se botar em série a segunda água não presta de jeito nenhum. Então você usa tudo em paralelo, né? E o grande problema da água do mar são altas pressões, né? Você precisa ter altas pressões para poder dessalinizar a água. E isso é custo, porque a alta pressão significa bombas potentes e mais consumo de energia. Então, o pré-tratamento é rigoroso, armazenamento, e você pode fazer um melhoramento, e pode ir para o slide seguinte, que é o mais importante que eu ia mostrar, pode ir para outro slide. Já que a gente está aqui, vou aproveitar. Chamado ele chama recuperador de energia. É uma turbina. Quem teve a curiosidade de olhar algum dia os carros de hoje, tá, quase tudo sai turbinado. É uma turbina que pega os gases, digamos assim, da saída do motor, os gases queimados, e faz a turbina girar, e do outro lado tem uma turbinazinha que admite água boa. Então, na água do mar é a mesma coisa. Nós temos uma turbina que pega o rejeito, que sai com uma quantidade grande de energia, aciona um mecanismo de turbina aqui, gira do outro lado, absorve a água para poder ajudar na alimentação. A grande jogada disso é que ao invés de eu precisar de uma bomba de alta pressão aqui, eu posso usar uma bomba de menor pressão e depois uso uma bomba de baixíssima pressão aqui para poder pegar a energia dessa turbina e jogar lá e conseguir a pressão que eu preciso, tipo assim, 50 bar. Isso é uma coisa bem de projeto de água do mar. Quem não botar isso daí se lasca, porque apesar de ser caro um componente desse, mas a médio prazo ele economiza muita energia. Por isso que ele não devia estar aqui não, mas já aqui está, aproveitei. E eu ia falar da oxidação, porque é que a gente usa o filtro de carvão ativado. Quando você pega uma água com muito ferro é problemático. Você tem que dar um jeito de eliminar esse ferro ou transformá-lo antes de chegar nas membranas, porque senão ele vai se transformando ao longo do processo e se transforma dentro da membrana e cria uma incrustação rápida na membrana, diminuindo a capacidade. Por quê?
Porque o ferro, quando você olha lá na amostra de água coletada, você não vê, ele está bem branquinho. Porque ele está na forma de ferro 2 combinado com alguma outra coisa, com óxido de ferro, um silicato de ferro, etc. Mas quando ele pega contato com o ar, que o ar é um oxidante, ele se transforma em ferro 3. E aí ele começa a aparecer, começa a mudar de forma e ele vai tendendo a se incrustar, se precipitar e na membrana ele entope. Então quando a gente pega uma água com manganês ou com ferro ou com muito alumínio, ou com ácido sulfídrico, a gente tem que forçar certas transformações antes para não acontecer na membrana. E esse antes é oxidando, com o oxidante, uma bombazinha dosadora, oxidar, ou então com um aerador de bandeja, que quando eu jogo no ar, o próprio oxigênio que está contido no ar vai fazer a transformação, e eu vou transformar esse ferro 2 em ferro 3 antes de chegar à minha membrana. É claro que sempre alguma coisa fica e vai para a membrana, mas se eu fizer isso, muito menos vai chegar lá e vai me dar menos problema. Pode passar. Você recomenda o filtro carbonativado para o ferro? Não. Não, então eu esqueci de falar, obrigado pela pergunta aí. O filtro de carvão ativado, esqueci de falar, o mais importante também. Tem duas funções. Quando tem matéria orgânica, quando tem coisas que dão a cor, tipo ácido fúlvico, ácido, tem outro ácidozinho que são derivados de vegetais. Eles dão cor na água. E o carvão ativado tem essa capacidade de absorver essa cor, essa matéria orgânica. Mas quando eu uso um oxidante à base de cloro, ele vai ficar lá na água e se chegar na membrana mata. Então o carvão ativado vai neutralizar. Você pode usar o carvão ativado para neutralizar qualquer derivado de cloro, tipo hipoclorito de sódio, ou sódio, o cloro gasoso, o Cl2, né, para poder não deixar chegar nas membranas. Se eu não usar carvão ativado, eu tenho que usar também um outro produto, se eu não me engano, permanganato de sódio, que neutraliza. Mas os dois são um risco, porque se o carvão estiver saturado, vai passar um derivado de cloro e a membrana, se você não tiver lá, nos projetos grandes mesmo, a gente tem que botar um detector de cloro na entrada das membranas. Esse detector de cloro está todo tempo como se fosse aquele testezinho de piscina, todo tempo testando, tem cloro residual. Se tem cloro residual, ele bloqueia o sistema, para, né? E a pessoa vai consertar. Até quando, miligrama de cloro? Qualquer quantidade de cloro? Não, qualquer quantidade não, às vezes depende muito também do tempo. Pode ser pequena quantidade, mas por um período de 1 hora, 2 horas. Se for muita quantidade, em meia hora, 10 minutos danifica a membrana, porque ele reage com a película na membrana e cria um poro grande. A membrana, a gente costuma dizer que ninguém sabe o tamanho de um poro da membrana, mas é na faixa talvez tipo assim, o sódio tem 3,7 angstrom, que é a medida subatômica, né? Então, o cloro passa em pequena quantidade. Então a gente imagina que o poro da membrana tem em torno digamos assim, de 5 a 10 anos, né? Se o cloro chegar lá e transformar ela num nanômetro, já danificou a membrana, porque é muito maior do que um ângulo, né? Então eu cheguei a fazer na época do meu mestrado lá, eu cheguei a fazer alguns exames laboratórios. E se você pegar uma película de membrana sadia e botar no microscópio eletrônico varredor, você não vai ver nada, não tem poro. E quando ela tem um pouquinho de nada comido por um agente oxidante qualquer, você vai ver lá que ela parece umas empinhas, uma mancha grande lá dentro, né? Então, aí não é nada aquilo, mas para o sal vai passar quantidade de sal, né? Pode passar muito, pode passar muito. Então, o carvão ativado tem essa função de neutralizar qualquer derivado de cloro que você usou, que normalmente é um oxidante que a gente usa, mas pode ser também, pode ser um ozônio, que aí não é a mesma coisa, mas se você usar um derivado de cloro, você tem que ter o carvão ativado para bloquear. E o risco, tem cara que não quer trocar o carvão, depois de um ano ele está saturado. E aí o derivado de cloro vai chegar e vai passar, porque ele não está mais reconhecendo nada, né? Pode passar. Aí nós vamos para a membrana, que é o coração do sistema de salinização, né? Na verdade, ela é um papel. Eu fiz um curso em São Paulo, o cara entrava no detalhe de fabricação. É complicadíssimo, né? Por que tu faz a membrana? É complicado o processo. E tem um outro fator econômico. Na hora que alguém botar uma fábrica aqui no Brasil, vai quebrar, porque os caras da China vão vender aqui mais barato do que o que a gente vai poder fabricar. Nossos encargos são altos, mão de obra aqui é melindrosa. Então, por enquanto, não está tendo. Eu soube que a Universidade do Rio de Janeiro estava trabalhando para desenvolver as membranas cerâmicas também, mas é mais a título de pesquisa, é válido isso aí, porque a turma já desenvolveu, né? Então não é competitivo para a gente, então seria melhor alguém. Até eu sugeri a Renato, que estava tentando conseguir incentivo para a gente importar sem pagar imposto. E, rapaz, era melhor se a gente conseguisse atrair uma empresa dessa para montar uma fábrica no Brasil, né? Era bem melhor para a gente, mas não sei se eles vão ter esse interesse. Na verdade, ela é um papel, e esse papel é feito uma deposição em cima, é um papel especial, é claro, não é qualquer papel, né? Mas é feita uma deposição em cima dela, e essa deposição é que realmente é a membrana. Então, se a gente olhar aqui, cada folha dessa, elas são coladas, né?
e soldada, colada no final aqui no tubo, mas cada folha é composta de 3 componentes, onde tem uma película bem fininha, da ordem de 0,2 micrômetros, que é realmente a película filtrante. Depois tem uma camada suporte, que também serve como um filtro, e outra camada suporte maior, que é para poder dar resistência, porque senão ela se furaria, se rasgaria com muita facilidade. Então a membrana, ela é composta de várias folhas, por incrível que pareça, ela normalmente são 8 folhas ou 16 folhas, e aí onde está também o segredo é como é que elas conseguem enrolar essas folhas nesse tubozinho aqui. Primeiro colar, eu já abri uma membrana para tentar ver, rapaz, é complicado. Colar as folhas no tubo e enrolar para ficar naquele diâmetro. Na época eu tentei, que eu descobri que algumas membranas, se eu abrisse, eu ia limpar com mais facilidade, porque algumas eram incrustação grosseira. Rapaz, se eu abrir, eu limpo ela fora, eu vou recuperar a membrana. Abrir foi fácil, limpar foi fácil. Mas enrolar de novo, aí não, era complicado, né? Então eu desisti, rapaz, não dá pra gente não. Você estava na universidade, a gente andou fazendo, a gente montou um equipamento lá para fazer teste. A ideia da gente era transformar lá no laboratório, depois eu terminei o mestrado, me afastei e acho que pararam, né? Mas a membrana é o coração, ele é um filtro, na verdade é um filtro especial, que a gente chama de membrana super seletiva, deixa passar muito pouco. Normalmente a gente usa membrana com uma capacidade de rejeição de 99,5%, é uma capacidade de alta rejeição, e por incrível que pareça, diz, rapaz, bota membrana de água do mar. Para água salobra, nós temos membrana de capacidade de seleção de 80 e pouco, seria nanofiltração, 86 se eu não me engano. As de água salobra são na faixa de 90% a 99,7%, já tem um que vai até 98%, e a de água do mar também é 97,8%. É semelhante. E qual é a diferença então? Uma água do mar, a membrana da água do mar tem a mesma capacidade de rejeição? Em alguns casos sim. A diferença é que ela é mais resistente mecanicamente. Como eles fazem, o sistema aqui eu não sei, mas ela aguenta mais pressão. Por quê? Que se eu pegar uma membrana de água salobra, que aguenta até 600 PSI, uma coisa interessante. Se vocês forem olhar, dificilmente vão encontrar um sistema para trabalhar com 600 PSI, que dá mais ou menos 40 bar, né? 41 bar, se eu não me engano. Ela tem mais capacidade do que o vaso. O vaso só aguenta 600 PSI. O vaso, pessoal, para quem for esse tubo branco aqui, que é a membrana fica dentro, que nós temos 2 membranas, e que aguenta pressão. Apesar da robustez dele, ele aguenta menos pressão do que a membrana. A membrana aguenta até 600 PSI, o vaso é 300 PSI. Outra coisa interessante é que eu estou falando de pressão. Todo mundo fabrica desalinizador, quase todo mundo, usando esse tubozinho branco aqui, que eles chamam aquatérmico ou CPVC, pensando que ele resiste mais à pressão do que o tubo marrom. E se alguém tiver o cuidado de olhar a especificação dele, o tubo branco tem 600 kPa, ou seja, é 6 bar de pressão que ele aguenta. O tubo marrom aguenta 750, aguenta mais pressão do que o branco, e todo mundo constrói. Eu já pensei até em construir com o marrom, disse que os caras não vão comprar, quer dizer, doutor Fábio doidou, mas em termos de pressão aguenta mais do que esse. A diferença é que esse aqui aguenta mais temperatura. Se você trabalhar com fluido transportado mais quente, aí esse aqui, a 6 bar, ele não vai ter problema, enquanto aquele com 5 bar vai começar a dilatar, né? Mas em termos de pressão para desalinador, poderia usar que não tem problema. Agora, quando a gente passa por uma água mais concentrada, que já quer mais pressão, aí nenhum dos dois aguenta. Começa a soltar na escola e tem que partir para aço inox ou para o PPR. Pode passar. Quando quiser, pode me parar, porque às vezes eu falo rápido, eu me empolgo com o que eu estou falando. Para mim é interessante. O tubo marrom, você falou qual a pressão que ele necessita? Qual? O tubo marrom. O tubo marrom é 750 kPa. Quando a gente transforma, equivale a 7,5 kg força por centímetro quadrado. E o tubo branco é 600 kPa, que é 6 kg força, ou 6 bar. Que a gente trabalha mais com unidade de bar, com a unidade alemã, se eu não me engano. E, por incrível que pareça, ele aguenta mais pressão, mas todo mundo convencionou. Eu digo muito que a gente que começou, eu também, pessoal, o projeto fabrica equipamento. Não sou concorrente de ninguém, que eu trabalho com projetos especiais, né? Mas quase todos nós começamos a copiar a Perene. Essa aqui é da Perene, é? A Perene já está mudando um pouco, mas primeiro é uma estrutura mais grosseira, pesada, que eu digo, para que tanto ferro que não vai se acabar nunca, né? Então a gente começou a copiar e fazer todo mundo igual. Então pouca gente pensa em mudar e tal. Eu hoje sou talvez o que mais evoluí, fiz a mudança, fui entendendo e fui fazendo minha mudança, arriscando. Hoje já tem muita gente me copiando lá no Ceará, pelo menos todo mundo me copia. Estamos trabalhando com aço inox, ao invés de estrutura de aço. Por que eu trabalho com aço inox? O aço inox é mais fácil de manter, é mais caro, a estrutura é bem mais cara, mas no todo não encarece tanto, né? E esse sistema, se você não fizer um tratamento bem feito, essa pintura, com pouco tempo fica estourando. Porque quando a gente trabalha com aço, isso aí é da minha área de metalurgia e tratamento, se você trabalhar com aço, fizer um jateamento bem feito e logo em seguida pintar,
Você pode usar a melhor tinta que tem, a gente usa muita tinta epóxi, começa a ferrugem de dentro para fora. Aí fica feio, desagradável. Você usa tubo de pressão em aço inox também? No meu sistema de beira-mar, eu uso tubo de pressão de aço inox. E eu apanhei e aprendi muita coisa lá interessante. Porque eu comprei o aço inox São Paulo 316L, que seria o melhor do que nós temos. Você trabalha com água de mar para valer, aí é tubo que nós nem temos aqui. É o chamado doppel aço, que não existe no Brasil. É um aço dobrado, digamos assim, que tem mais. Porque o que é o aço inox? O aço inox se caracteriza pelo níquel e o cromo que tem nele. Então quem dita a qualidade do aço inox é o níquel. Né? Todo aço que tem 12% de níquel é considerado aço inox. Né? Mas para a dessalação de água no mar você tem que ter 22% de níquel, tem que ter cromo 18, tem que ter os componentes para poder dar resistência. A água do mar é super agressiva. E o ponto frágil seria exatamente na união de solda. Eu já peguei vários soldadores, cada um melhor do que o outro. Quando eu boto, eu tinha muito prejuízo na beira-mar. Eu botava equipamento lá, com 3 meses furava. Eu dava garantia, eu tinha que ir lá trocar. Né? Depois eu conheci o PPR, que é um tipo de plástico bem mais reforçado, e ele aguenta a pressão tão bem quanto o aço inox, pelo menos tem uma certa pressão. Mas tem um ponto negativo. Em algum momento você vai ter que ter uma rosca para enroscar, e a rosca dele é cromado, os fios são cromados, mas por debaixo é latão. Aí quando o cloreto da água salgada come o latão, come o cromo, o latão se quebra bem rapidinho. Ainda estou apanhando um pouco lá, mas como foi a melhor saída que eu tive foi encontrar esses PPR, eu faço um revestimentozinho para poder conviver. Né? E para água salobra você tem que ter aço inox, esse PPR, porque aguenta pressão, isso daí não aguenta, ele estoura mesmo. Começa a soltar nas emendas da tubulação, ou então em papoca, você tem que ter coisa mais violenta. Isso eu estou falando para águas de, digamos assim, de 13 mil miligramas para frente, você tem que ter equipamento mais resistente. Em termos de preço, o de aço inox é mais caro do que esse? E o aço inox tem outra coisa complicada, é a mão de obra para se soldar. O soldador, eu pagava cada costurazinha. Tipo assim, para emendar essa peça com essa, só uma costurazinha de solda eu pagava R$15. Né? Então você vai fazer uma curva grande, senão vão rodar dinheiro só na solda, sem contar com o material que você tem que comprar. Então ficou mais barato, depois eu comprei a máquina, aí quando eu preciso, não poderia ficar com um soldador bom, eu terceirizo, chamo o cara lá, pago por hora, já sai bem mais barato. É milhão. Já fiz os desenhos tudo, o cara chega, manda cortar o material e incrementa. Aqui é mais uma vista da membrana cortada, essas folhas que eu falei aí enroladas no espiral, tipo rocambole, né? E no final delas estão unidas a esse tubozinho é furado, e a água é coletada pelo tubo que a gente decide pegar pelo um lado ou pelo outro. Pode ser coletada água de um lado ou do outro. Pode passar. Está aí essa membrana aberta, uma folha sendo mostrada, uma fechada, outra aberta. Os grandes, pode passar. Existem grandes fabricantes de membrana, com os quais eu trabalho mais é a Filmitec, que é uma filial da Alquim, que é o grupo maior. A Hydronaut, que é do grupo japonês americano de poder. Mas tem a GE também, comprou a GE, a GE é uma multinacional, mexe com tudo. Né? Comprou uma unidade de dessalinização e também fabrica membrana, não sei de que ele comprou. Pois não. Estou lhe ouvindo? Como é? Eu queria saber essa redundância do cloro. Sendo que o cloro ele é complicado para a gente evitar que ele chegue para a membrana. Como o senhor falou que tem o carvão, se o carvão saturar, vai danificar a membrana. Para que essa redundância de colocar o clorador? Eu digo aqui no nosso processo. Aí é outra coisa. Aí o clorador que está falando é outra coisa, eu vou dar um toque, mas ele fala lá no pós-tratamento. Aí é outro negócio, a gente usa um como pré-tratamento e esse aí é pós-tratamento, depois da água salinizada. Isso, ele fica já na saída da água. Saída do permeado, Esse aí a gente vai evitar que porque a água diz que ela sai purificada, em termos de micro-organismo e em termos de sais. Mas não tem uma garantia que lá na caixa d'água ela faça contaminar. Então, a cloração pós-tratamento é para evitar que algum micro-organismo entre na caixa d'água e prolifere lá dentro e ainda beber uma contaminada. A gente descontamina no salinizador, o meio ambiente contamina lá, né? Então é uma garantia. Mas está tendo uns problemas que, quando eu for falar isso, me deu um toque novo que a gente vai falar melhor o porquê dessa cloração. Aqui eu estou fazendo um comparativo, que eu falei que a membrana é um filtro, né? Mas é um filtro especial. Se você for pensar no filtro que nós temos no carro, no filtro que a gente usa em casa para beber água, ele é chamado um sistema de frontal, onde o fluido, a água, no nosso caso, entra
e vai passando pelo filtro, mas as sujeiras vão ficando. E chega num ponto que ele entope, a gente tem que trocar. A membrana, teoricamente, a membrana não se sujaria. Ela foi feita pensando, olha, foi tão bem projetada que não vai se sujar nunca, vai viver a vida toda. Mas na prática, infelizmente, isso nunca acontece. Uma das coisas importantes no filtro, que lá no final do meu fala, que de primeiro não se observava muito quando a gente pegava, não sei se aqui vocês chegaram a usar, mas teve uma época que nós usávamos muito, a água vinha direto do poço para o desalinador. E às vezes o cara botava uma bomba potente lá no poço, uma bomba de 2 CV quando não precisaria, e ela chega no meu sistema com 7 bar de pressão. Os fabricantes dizem, olha, eu só garanto meu fio se trabalhar no máximo 4 bar, mas não é nem ideal quem trabalha com 4 bar, que é outro erro que estão cometendo também quem está usando bomba auxiliar. Estão botando, lá no Ceará eu vi muito isso, estão botando bombas auxiliares potentes, cara que não sabe dimensionar. É claro que hoje também, eu não vou usar minhas fórmulas de engenharia para dimensionar equipamento. Hoje tem uns catálogos que nos ajudam muito, mas se o cara tiver um bom senso, ele já vai acertar melhor, mais, né? Então, quando se usa uma bomba auxiliar muito potente, ela vai chegar nos filtros com uma pressão maior do que devia, uma pressão já em torno de 4 bar. O ideal é que a gente tenha pressões em torno de 2 bar, que equivale mais ou menos a 30 PSI, né? Por que isso? Porque os nossos filtros que nós usamos normalmente são filtros de 5 micras. E se eu usar uma pressão mais alta por muito tempo, ela vai entupindo, o esforço hidráulico vai empurrando os componentes sólidos de suspensão para dentro e vão rasgando meu filtro, digamos assim. E de 5 micras eu passo a ter filtros com 60 micras, com 120, com 200, e chega num ponto que o filtro não é mais filtro, está lá só atrapalhando. Em alguns casos, já cheguei numa situação que eu disse, rapaz, tira o seu filtro, não está mais prestando nada, está atrapalhando o processo, sujou tanto que estava trabalhando, tira o filtro, já que não está prestando mais nada, deixa trabalhar sem filtro, já que você não quer trocar. Então os filtros têm que ser trocados no tempo certo, existe uma lógica para trocar, que vamos ver lá no final, quando é que eu devo trocar? É claro que você não precisa ter dados técnicos, nós brasileiros somos muito do jeitinho, nós não somos disciplinados. O americano diz, olha, o americano não, diga assim, a pessoa de tecnologia mais evoluída, os europeus, os americanos, esses filtros têm que ser trocados a cada 30 dias. Aí o cara chega lá, hoje, a gente estava usando, eu estou usando lá os filtros, quando eu tenho que usar 3 filtros de cartucho, está usando um filtro transparente para visualizar, né? Tem coisa interessante, as inovações que às vezes a gente depois se apercebe de coisa que não dá certo. Eu fiz essa inovação lá, não sei se eu ouvi de alguma coisa, e é uma coisa boa e uma coisa ruim. Onde pega sol, o filtro que está transparente, ele começa a ter lodo, né? Porque é uma reação natural da clorofila, tá? Porque vai microágua dentro, né? Então nesse caso não é bom, só era bom usar um filtro transparente, fosse num ambiente fechado e não tivesse luz, né? Eu aprendi isso na prática do equipamento, já vou ter que tirar, ficou bem bonitinha, para você ver 3 filtros, um transparente, você está tendo a ideia da sujidade do filtro, hein? Mas aí aparece um lodo, como é que pode? Porque é uma translúcido, o sol pega e aumenta. Então, se for filtro, tem que ter esse cuidado, trocar quando deve ter trocado. Os americanos dizem, 30 dias, nós vamos lá abrir, não, vamos assoprar aqui. Até hoje eu ensino isso sabendo que é errado também, mas é a força da nossa cultura. Rapaz, use pelo menos uma vez. Tem cara que assopra, lava, usa 3, 4, 5 vezes. O filtro se desarranja. Então não pode. Filtro é tipo um fusível. Chegou no tempo, joga fora, bota outro novo. Nós é que temos esse negócio de economizar. Agora com o Ministério, já que o Ministério está dando o filtro pelo tempo, não tem por que estar lavando. Era o ideal mesmo, é 30 dias, joga fora e bota novo. É muito melhor para o equipamento como um todo. A vida útil do equipamento vai durar mais quando a gente faz o que deve ser feito. Essa é a verdade. Pode passar. Mais um comparativo, o filtro é uma filtração frontal, né? Onde todo fluido que chega tem que passar por ele, ou então bloqueia e não passa mais, ou então se rasga, passa tudo. Enquanto que a membrana é uma filtração tangencial. Né? Nós temos um fluxo de água tangencial à superfície da membrana, uma parte passa pela membrana, que seria o permeado, e a outra parte é rejeitada, e nessa rejeição seria a grande vantagem da membrana, que ela vai carrear, vai levar o solo suspenso e o sais também. Então, teoricamente, a membrana, e até se o sistema for bem projetado, uma membrana é para durar muito tempo. Fábio, eu fui numa comunidade que o rapaz pegava um filtro do cartucho e soprava para a boca, pode fazer isso? Outra coisa bem interessante, uma vez eu vi um cara gripado, aí a gente fica aquele negócio, porque a gente ensina o seguinte, você bota a mão embaixo do filtro e assopra, aí estufa, né? É o correto, capaz o cabo gripado vai contaminar, vai, até o rolo de vírus assim, da gripe, mas essa água vai passar pelas membranas e ali ela para, né? Teoricamente, não deveria você estar gripado fazer aquilo não, né? E certamente quando ele assopra vai alguns micro-organismos, mas nós estamos na nossa boca, nós estamos dentro da gente, a gente não morre com pouca coisa não, viu? Eu digo muito. Ele falou que tem que limpar em 3 dias. Não, quanto menos ele mexer, melhor. Ele devia tirar uma vez para jogar fora.
Ele não devia estar limpando. O filtro não é para você primeiro você termina, eu chamo, fadigando o sistema, o selo termina ficando ruim, não veda direito, depois fica vazando. Então, ele tem que ter já uma ideia. No começo ele pode tirar de 5 em 5 dias, de 15 em 15. Não é para tirar menos de 15 dias, não. Porque pela análise da água, a gente já tem ideia da turbidez da água. Rapaz, não precisa tirar com 5 dias. E depois pode tirar no primeiro, meio no segundo, para ter uma ideia, mas depois já pode tirar com 30 dias e trocar. Não é para estar tirando toda semana, não é correto. Não é bom de jeito nenhum. Então não deve soprar nunca. Deixa eu só beber um gole aqui para gente. Não deve soprar nunca, é isso? Não deve soprar nunca. Não, o ideal seria não limpar o filtro. Mas se tem que limpar, pode soprar. Mas não pode ser toda semana. É uma vez, a gente tira fora, pega uma água desalinizada no balde, saculeja ele bem, aí sopra, né? Ou se for o caso, deixa de molho com um detergente neutro, aquele amarelinho. Você tira, quem tem 2 jogos, tira um jogo lá, bota no baldezinho com detergente neutro, e no outro dia faz isso. Aí sai muita sujeira. Mas não pode fazer 2 vezes, 3 vezes. Pergunta. Em termos de operacionalização, há uma diferença dos vasos horizontais e dos vasos verticais que tem aparecido ultimamente? Rapaz, é uma coisa que isso também eu me pergunto, viu? Teoricamente não, porque é um circuito fechado. Se você tiver sobre a gravidade, seria, mas no circuito fechado não tem muita diferença não. Não vou dizer de certeza não, porque é uma coisa que eu pensei assim, inclusive eu fui um dos que fiz os primeiros projetos com vaso na vertical. Depois de fazer, como eu sou um cara que eu faço manutenção, eu vou na prática mesmo, eu digo, rapaz, aqui tem umas coisinhas, vai dar um trabalho danado, e um dia que eu tiver sorte vai ser ruim, né? Tirar a membrana, porque a membrana vocês sabem sempre que o correto é você, nesse caso aqui, eu tenho que enfiar a membrana daqui para lá. Posição é essa, a borracha para trás, se eu tiver colocada correta, tá? Então eu tenho que enfiar daqui para lá e tenho que tirar por lá. Então se eu tenho um vaso na vertical, eu vou ter que botar ela por cima e tirar por cima. E essa gachetazinha aqui, na hora que eu puxo ela por cima, isso é uma gacheta, ela tende a se abrir e criar dificuldade para a gente tirar. Às vezes a gente tira, se eu conseguir tirar de três membranas, que eu dizendo para o meu auxiliar, rapaz, você não vai tirar não. E a gente conseguiu tirar, porque a gente não tinha espaço pelo outro lado. Mas eu já peguei caso que a gente teve que tirar o vaso mesmo para fora e deu trabalho. Então toda vez que você for fazer alguma manutenção, ter que tirar o vaso do canto, não é bom. E até porque isso aqui sempre é uma coisa artesanal, quando a gente faz essa montagem artesanal. Se você mexer no vaso, você não vai mais botar bem direitinho no mesmo lugar. Então a tubulação dessa já fica forçada. Com a pressão e com o tempo, ela tende a quebrar com mais facilidade. O ideal é que você não mexa, terminou a montagem, tudo, aperte bem a cintazinha no berço do vaso, deixando bem apertadozinho para não estar mexendo. Não é o adequado não. Não vou dizer que seja ruim não. Eu já vi a Perene estar com um modelozinho bem interessante, um modelozinho compacto, de 1 vaso, 2 vasos, eu achei bem interessante aquele modelo dele, né? Ela está usando uma coisa que a minha experiência, eu depois eu analisei quando eu fiz, eu estou usando uma bomba dessa, eu tive que botar a bomba alta e já vi a dificuldade. A sucção da minha bomba vai ficar alta, e o meu plano era o seu pequeno não usar a bomba auxiliar, então eu teria que ter uma caixa d'água com um certo nível bom para poder abastecer por gravidade, senão for ter dificuldade, hein? A diferença vai ser ruim. Então, não é. A da Perene ele está usando uma bomba diferente, uma bomba da Schneider, uma bomba chamada vertical, ele bota embaixo, é uma coisa melhor, é uma bomba bem mais cara. E ele está usando outra coisa boa também, não sei se esse daí está usando. Eu gosto de falar assim, eu não sou concorrente de ninguém porque eu trabalho com específico lá no Ceará, né? A Perene está usando um inversor de frequência, que é uma chave de partida, um equipamento que vai fazer partir a bomba, e é uma coisa especial. Eu uso o soft start no sistema maior, apesar do soft start ser uma chave de partida também, ser uma coisa boa, mas o inversor é melhor ainda, porque o inversor tem uma vantagem. A bomba parte lento, se é uma bomba 2 CV, ela parte como se fosse uma bomba de meio CV, aí vai para 3/4 no CV até chegar na potência máxima, né? E quando você vai fazer a retrolavagem, ele está usando a bomba bucha para fazer a retrolavagem. Eu também uso o meu sistema pequeno, né? Só que eu vou ter que ir lá fechar o meu resiste para poder baixar a pressão, porque não é bom fazer retrolavagem da membrana com pressão alta, você tem que ter um limite de pressão, principalmente em limpeza química. Como ele tem um inversor de frequência, ele bota lá no sistemazinho de falsivo automático, e na hora que ele quer fazer a limpeza química ou retrolavagem, basta baixar uma chavinha seletora, aí aquele inversor de frequência vai dizer, olha, daqui para frente a minha bomba, que era 2 CV, vai trabalhar como sendo uma bomba de meio CV. Aí ela cai a rotação, ela cai a frequência dela de funcionamento e ela diminui a potência. Aí isso é bem interessante. É claro que também encarece. O inversor de frequência custa para uma bomba 2 CV, deve custar talvez uns R$600, e quando você bota uma chavezinha comum, com contactor e relé de sobrecarga, vai custar na faixa de R$140, né? Qualidade faz a diferença boa. Mais alguma pergunta? É visto que os filtros são descartáveis, aí tem a vida útil curta, para se dizer. Quando a gente vai entregar uma obra para a comunidade, vai treinar
No programa Água Doce, tem agora uma segunda parcela que seria o contrato de manutenção. Aí nesse contrato de manutenção, já está sendo contratada uma empresa para fazer a manutenção durante o ano. Eu acho até uma coisa meio assim esdrúxula, porque quando eu vendo um equipamento, eu sou responsável por um ano. Responsável como? Eu faço 3 visitas após a entrega para fazer a inspeção. Se uma bomba queimar der problema, eu sou responsável para ir lá e resolver o problema. É garantir esse todo o sistema. Eles estão fazendo um contrato, e assim que entrega faz um contrato do ano. Nesse contrato entra toda a recuperação das bombas, que eu acho que não deveria estar, porque é garantia de quem vendeu, né? Mas tem uma coisa boa que os filtros não são. A gente fornece os filtros e fornece o anticrustante. Então, durante um ano, a comunidade vai ter filtro e anticrustante de graça para poder trocar. Esse lado é positivo. Agora, a parte de bomba, não, pai, uma bomba dessa de alta pressão tem uma garantia de 1 ano e meio. Ninguém nem imagina isso. Então, o fabricante da bomba, não é nem a gente que vende, não. O fabricante da bomba dá 1 ano e meio. A desvantagem, se você estiver lá em Manassés, aquela foi, a bomba dessa der problema, o fabricante vai dar garantia, mas vai trazer para a fábrica o representante da Schneider, vai dar entrada e vai passar 15 dias para devolver. Então você está lascado, fica 15 dias sem água lá, né? Então é complicado isso daí. E se tivesse projeto de manutenção, o cara meio vai lá e resolve rapidinho a empresa, e você sai mais rápido do sufoco. Podemos ir? A vida útil da membrana. Normalmente não tem um tempo assim, ninguém pode dizer. Como eu falei, teoricamente é para viver a vida toda. Mas qualquer equipamento desse nosso que a gente trabalha com o sistema água boa, que a gente não trabalha 20 horas, a gente trabalha normalmente, vamos estar 2 horas por dia, pelo que eu estou vendo aí, 2 horas por dia. Equipamento desse, uma membrana não era para ser trocada com menos de 3 anos. A membrana for trocada com menos de 1 ano, está errado, um bocado de coisa. Primeiro, a análise físico-química pode não ter sido bem feita ou foi feita numa época. A gente tem toda essa burocracia do diagnóstico, a gente passa 2 anos para poder entregar o equipamento. Ele faz um diagnóstico, você fez uma análise lá no período bom, chegou no outro que a água está bem mais salubre. Eu peguei um problema bem interessante, a pessoa fez uma análise físico-química, a água dava 2.500. Quando eu instalei o equipamento, a água pulou para 15 mil. O cara me deu uma análise velha e eu fui instalar, fiz igual esse meu colega. Rapaz, eu poderia produzir 3 mil litros por hora, estou produzindo 500 litros, tem alguma coisa errada. Parei, fui para casa, pensei, não pode. Peguei água, mandei analisar 15 mil miligramas. Um erro violento na análise físico-química, ou não era nem tão velho não, era de 6 meses. Hein? Mas às vezes você pega uma análise hoje e pega daqui a 2 anos, dá uma diferença razoável. Não pode ser uma diferença grande dessa. Mas você pega uma análise com 2.500 e depois ela passa para 3.000, já dá uma diferença. Mas se o projeto for bem feito, não importa qual seja a água, porque pior é que tem água do mar. E os projetos com água do mar, membrana, não são trocados com menos de 3 anos. Então, na verdade, não existe negócio de água. É projeto. E o projetista, para poder fazer isso acontecer, ele tem que ter um conhecimento seguro da análise físico-química. Eu hoje só faço projeto coletando a minha água. Sou eu que coleto, sou eu que mando no laboratório para poder fazer a análise físico-química. Aí eu faço meu dimensionamento. A membrana é diretamente proporcional à manutenção. Se você tiver uma manutenção boa, tem uma longa vida. E ao projeto inicial. Porque, vamos ver na frente, se você fizer um projeto inicial, onde eu deveria fazer a recuperação de 40%, estou fazendo de 60%, não tem membrana boa, não tem água boa. Meu equipamento vai morrer antes do tempo. Vai morrer por quê? Porque vai incrustar, vai entupir, vou ter que fazer limpezas químicas. Cada limpeza química que eu faço é uma agressão. Estou diminuindo a vida útil da... É como medicamento. A gente toma medicamento para não morrer, mas cada vez mais você toma mais medicamento, mais está dando efeito colateral também. Né? Então, quem puder ir convivendo sem tomar medicamento é a mesma coisa. O anticrustante? O anticrustante é uma ferramenta que a gente usa quando às vezes eu tenho que fazer uma recuperação maior do que a minha teoria recomendaria para ser otimizada. Né? Tipo assim, eu fiz minha simulação e eu vi que num sistema desse com duas membranas, eu deveria recuperar 25% só. Ih, rapaz, 25%? De cada 1.000 litros de água eu vou produzir 250, vou perder 750. É muita perda. Eu não tenho, meu pulso é ruim, a comunidade é grande, eu tenho que maximizar. Aí eu vou com uma recuperação de 30 ou 32 e aí eles vão encrustar. O que eu faço? Eu uso um anti-incrustante para evitar essa incrustação. Eu aumento a vida útil da membrana. Porque à medida que a membrana não pode encrustar, se encrustar, ela está morrendo. Para eu recuperar, eu tenho que fazer limpeza química. Limpeza química também é um pouco agressiva. Nos sistemas grandes é um problema, é um custo considerável demais o anticrustante. Eu sempre faço o seguinte, eu sempre faço o seguinte, eu procuro não usar o anticrustante, mas aí eu perco a minha recuperação. Quando você baixa a recuperação, você evita o uso do anticrustante. Ou mesmo que você não evite a incrustação, mas você vai alongar os períodos de limpeza química.
Eu faço muito isso para não usar anticrustante, porque eu sei que é caro e que muita gente quando termina, porque quando eu forneço equipamento, eu forneço a quantidade de anticrustante. Quando termina, ele não vai comprar. Aí fica lá, eu anticrustante, e fico usando sem anticrustante. Então, se eu fiz o meu projeto, maximizei a minha recuperação para usar anticrustante e o meu cliente deixa de usar, depois vai me dar um problema. Rapaz, a membrana está mais produzindo, não sei o que. Lá se vai eu ir lá gastar o tempo para mostrar que ele não está usando. Então, eu faço muito isso, fugir, que é mas tem muita gente que não entende isso e tenta maximizar a recuperação, e é o grande problema dos salinizadores, só isso aí. Alguém mais ia fazer outra pergunta? O que a gente observa, Fábio, desses sistemas aí, é a dificuldade do operador em fazer a retrolavagem. Teve um sistema mesmo aqui que a gente fiscalizou, que a membrana não durou nem 6 meses. Então, assim, quando a gente observou, perguntou se ele estava fazendo a retrolavagem, a gente fez todo o acompanhamento, ele teve todo o treinamento, mas a gente observa que não tem interesse dos operadores. As membranas realmente a luz baixa bastante. Aí muitas vezes quando chega, aí eles ligam aqui pra gente, não, o sistema tá parado. Quando chega lá, não fez retrolavagem. Faz todo o sistema de dessalinização, faz a retrolavagem. Eu não sei se vocês estão falando o termo certo, mas então eu vou pegar o que você está dizendo, retrolavagem. Retrolavagem seria, o termo até já está errado, que a gente não faz retrolavagem, mas seria uma lavagem, uma limpeza das membranas. O que é essa limpeza das membranas? Como eu estou trabalhando com água salobra, e se eu parar meu equipamento 2 horas da tarde, 10 horas da manhã e deixar para funcionar no outro dia, eu estou deixando meu sistema dormir com água salgada em torno da membrana. A gente costuma dizer que o pessoal que é mais leigo diz, rapaz, o sal decantou. O sal não decanta. Quem decanta é sólido em suspensão. Mas seria uma coisa parecida, ele precipita, é uma coisa parecida. Os cristais de sal lá estão dissolvidos, quando ele fica parado sobre a membrana, ele tende a se unir, há um pequeno movimento dentro dessa água mesmo parada, e os cristais de sais, as moléculas de sal começam a se aproximar e se concentram em cristais maiores. E aí se precipita sobre a membrana e vai solidificando. Então a retrolavagem, o que a gente faz? A gente pega a água desalinizada que a gente guardou no reservatório e expulsa a água salobra do vaso, dos componentes, para poder dormir com a água boa. Essa água boa, na verdade, é uma solução de limpeza. A água purificada, ela é a base de qualquer solução de limpeza. E por si só, é uma solução de limpeza. E isso é uma manutenção preventiva. Se a pessoa não fizer, claro que um pouquinho de sal se solidifica hoje, outro pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã, chega num ponto e minha membrana deixa de produzir. E aí eu vou para a limpeza química, que é uma coisa mais agressiva. Se você fizer a retrolavagem, você vai evitar limpezas químicas. Eu fiz um projeto uma vez para evitar essa parte de retrolavagem. Eu não sei se desse aqui tem o flash que a gente chama. Deixa eu olhar aqui. Tem, aqui tem. Chamado uma válvula resiste de bypass de flash. Se você pegasse um sistema desse, a cada hora de funcionamento, abrisse o rejeito total para liberar a pressão, nesse momento deixaria de produzir, você estaria fazendo uma manutenção preventiva muito boa de arrasto do sais. Porque os sais estariam tendendo a solidificar. Quando você cria um regime turbulento, que é o que eu faço quando eu abro o bypass, eu crio um regime turbulento, água passando em grande velocidade, e aí eu vou carregar o sal. Mesmo sendo com água salobra, isso é melhor do que nada. E se você fizesse automatizado, como os componentes importados, ele já tem isso. A minha retrolavagem, o programa, olha, eu sei que seu equipamento vai parar de trabalhar 10 horas da manhã. Primeira coisa de manhãzinha, ele sozinho ele enche o reservatório. Quando der 10 horas da manhã, a gente bota uma componentezinha elétrica ali dentro que vai abrir válvula e fechar a válvula e faz retrolavagem, para evitar a dependência da mão de obra. Mas isso encarece e isso sofistica, que é um problema. Eu tenho evoluído muito nos meus quadros de comando, melhorando, e às vezes eu fico na dúvida danada. À medida que eu melhoro, faço mais bem feito, também estou tendo um problema, porque lá na ponta, lá no interior, não vou encontrar um eletricista que saiba olhar. Apesar de eu botar o diagrama elétrico dentro do meu quadro de comando, tem eletricista que olha aqui e não sabe nem o que é. E quando vai mexer, às vezes piora. Né? Então, quanto mais você sofistica, mais complicado. Eu defendo que a gente tem que ficar no mesmo termo, no meu termo, e melhorando o que puder, para minimizar essa dependência da mão de obra do operador, mas também não pode ir muito além, porque senão, mesmo aqui na Bahia, você está aqui em Feira de Santana, deve ter muito eletricista bom, mas vai lá para dormir não vão, lá perto de São Leonardo do Piauí, certamente não vão encontrar mão de obra para mexer. Retrolavagem automatizada, automaticamente ele faz, Eu acho que tem que evoluir para isso aí. Até o Ministério está querendo que a gente vá para isso. Pai, vamos passo a passo, a gente está dando uma melhorada agora. Um componente natural. Nos sistemas grandes, eles usam um pré-tratamento chamado ultrafiltração. São membranas especiais, menos rigorosas do que essa, que não retém sal, mas retém micro-organismos, retém todo o sal de suspensão. E são filtros, né? São filtros especiais. E eles se sujam muito, é usado em águas de grandes barragens,
de poços de sedimento, que tem muito sedimento, né? Então ele é retrolavado, é automático. Quando ele chega num certo nível, a vazão começa a cair, ele aciona um sistema, são paralelos, ele lava um sistema e o outro fica funcionando. Então é tudo através de válvula solenoide e componente de quadro de comando. Isso, eletricamente, não é difícil fazer. Agora, é uma sofisticação. Queimar um sistema desse no interior, o cara tem que mandar pedir de Salvador, passa 3 dias parado. Mas, como diz, antigamente a gente chegou a um carro no interior, um Fusquinha era o bicho de todo mundo. Hoje todo mundo sabe dirigir, mecânico que mexe nessas coisas eletrônicas. Eu sou engenheiro mecânico, não sei mais, tem mecânico que mexe todos os componentes eletrônicos. Então isso é uma evolução, a gente tem que partir para isso. A tecnologia não pode parar. Alguém ia perguntar? O anticrustante tem contato com água permeável? O anticrustante, na verdade, é como se fosse um componente que vem na água salobra. Uma milésima parte dele deve passar. Na verdade, o anticrustante é um ácido orgânico. E, segundo os fabricantes, não tem efeito colateral. Mas também, mesmo que tenha, o que passa por permeado é insignificante. É como qualquer sal que está na água, passa quase nada. Ele vai mais forte no rejeito. O rejeito ele vai mais forte. Por favor, como você explicar a diferença da retrolavagem para a limpeza? Tem. O que é que a gente chama retrolavagem? É uma operação que você deveria fazer todo dia, quando você vai parar seu equipamento, seu trabalho, 4 horas por dia. Terminei meu trabalho, vou embora para casa, vou fazer a minha retrolavagem. O que é retrolavagem? Eu acumulei água no reservatório, água desalinizada, permeada, aí eu vou usar uma bombazinha de retrolavagem, se não tiver, pode ser a própria bomba boost, para circular a água, passando por dentro do vaso e jogando para fora. Com isso eu estou expulsando a minha água salobra de dentro do vaso e vou deixar meu vaso, minha membrana dormir com água desalinizada. Isso é retrolavagem. Eu estou jogando fora a água, eu peguei o reservatório e joguei fora, pronto. E alguma coisa fica retida das tubulações no vaso. Limpeza química, eu preparo uma solução com água desalinizada e aí é o grande problema, eu chego no equipamento que está muito incrustado, eu não tenho uma água desalinizada boa. Eu vou ter que funcionar o equipamento, juntar água, que a água deve estar bem salobra, e aí se eu peguei um com 600 mg, você fazer uma solução com água de 600 mg é diferente de pegar uma água com 20 mg. Quanto mais pura a minha água, melhor é a minha solução. Então vou pegar uma água desalinizada, vou botar um produto químico, que pode ser um produto ácido ou um produto básico, depende da limpeza que vai fazer, e vou circular num circuito fechado. Vai passar pelos filtros, algum passa pelo filtro, mas pelo menos tem que passar pela membrana e vai voltar para o reservatório. Então é um circuito fechado e isso é controlado. A minha solução tem que controlar o pH, porque se a minha solução for uma solução ácida, meu pH tem que estar no valor abaixo de 7, normalmente entre 2 e 4 no pH. Se eu for usar uma solução básica ou alcalina, eu tenho que usar um pH alto, entre 10 e 12, ou até 14, dependendo do tipo de incrustação. E eu circulo e vou medindo o pH. A limpeza correta, você tem que ficar medindo o pH, porque à medida que eu for desincrustando, que o meu serviço vai surtindo efeito, essa solução vai mudando de pH. Tipo assim, eu botei um pH 3, que é uma solução ácida, e primeiro eu circulo um pouco, paro, aí meço de novo, 3,5. Anotei e circulo. Depois de 45 minutos, 1 hora, eu meço. Subiu para 5, subiu. Então está reagindo. Boto mais A, circulo de novo. Então você vai fazendo isso até achar que seu sistema está bom. E você para, joga fora, testa. Melhorou? Recuperou? Não, então vou de novo. Se eu não consigo com uma solução, eu lavo a membrana com água do poço, preparo outro tipo de solução. E vou fazendo até eu conseguir recuperar. Nem sempre a gente consegue. A gente vai ver na frente quando eu fazer a limpeza química. Se você for fazer uma limpeza química tardiamente, deixa eu passar do tempo, normalmente não se consegue mais recuperar a membrana. Deu para responder ou não? Pode martelar. Nos equipamentos da PM, o botão que a gente usa para fazer retrolavagem, tem lá a limpeza química. É a mesma bomba. Não, porque a mesma bomba que ele faz a retrolavagem, ele vai usar para limpeza química. E o mesmo depósito que ele vai usar, deixa eu ver dois aqui, tanque 1, tanque 2. Anticrustante, limpeza química, pronto. Aqui ele botou limpeza química, mas também é retrolavagem. No meu reservatório, porque ele usa mais no dia a dia para fazer retrolavagem. A limpeza química você vai fazer pelo menos com 6 meses. Menos de 6 meses está alguma coisa errada. Ninguém faz limpeza química toda semana, a não ser o pessoal que vende água, que o pessoal que vende água, todo mundo regula o equipamento errado. Com 80% de recuperação, aí por melhor que seja a água, eu já peguei equipamento com 15 dias fazendo limpeza química. Pelo amor de Deus, vocês estão doidos, rapaz. Não, vai ter que ser assim. Então 15 dias fazendo limpeza química, está matando a membrana bem rapidinho. A aplicação do anticrustante seria recomendável antes ou após os filtros? Antes do filtro. Quanto mais antes, melhor. No caso, se for colocar ele antes da bomba auxiliar,
Para mim seria melhor. Melhor ainda. É agressiva. Quanto mais antes você puder, melhor, porque ele vai se diluindo melhor no meio da água. Porque Ele trava muita bomba o sal. aí ele evita a incrustação no filtro, que a gente pensa que não tem, mas tem. Né? Evita a incrustação dos rotores da bomba, também tem. Eu condeno muito isso aí, o pessoal que eles fazem limpeza química lá no Ceará, estavam jogando, depois da bomba de alta pressão. Digo, rapaz, a bomba também incrusta, cria pequenas incrustações nos rotores, você não está vendo, aquilo vai perder eficiência. Então o ideal é que se jogue antes. E o anticrustante, na verdade, eu costumo fazer um exemplo bem grosseiro, é como uma cunha. Né? Você imagina que a gente tem o cloreto aqui de um lado, o cloreto não quer o bom, a gente tem o cálcio de um lado e o sulfato de outro. Né? Então, se eles se juntarem, vão dar o sulfato de cálcio, que é um equipamento que é um componente que se precipita com facilidade. O anticrustante é como se fosse um intrometido, se mete no meio dos dois e eles vão andando sem deixar se juntar. A função do anticrustante, grosseiramente, seria essa: evitar que os íons, o negativo que seria o ânion, que é o negativo, e o cátion, que é o positivo, se juntem formando cristais maiores que vão depois precipitar e entupir a membrana. A função básica dele é essa. E quanto maior é melhor, porque ele se dilui melhor. Outra coisa importantíssima, a gente está falando em anticrustante. Eu vi muito interior. Você bota uma bomba de anticrustante de 5 litros por hora de vazão. Aí, se você entender um pouquinho de dosagem, você vai ter que regular ela lá no começo da bomba. O que significa? Uma pulsação, puf, aí passa um bom tempo, puf. Enquanto isso, a água está passando, está incrustando. Bomba dosadora tem que ser calculada para trabalhar no seu limite, 90% da sua faixa. Tipo assim, se eu preciso jogar 0,4 litro por hora da minha solução de anticrustante, então eu tenho que ter uma bomba de meio litro. Até porque você, mas meio litro está no limite? Não. Se você for observar o catálogo da bomba, quando ela diz meio litro, diz para uma pressão de 7 bar. Se a pressão do seu sistema normalmente é 2 bar, em torno de 2 bar, ela vai ter uma vazão maior. Então de meio litro vai passar para 0,7, 0,8. Então normalmente nesse sistema, uma bomba de meio litro atende fogada. Bomba acima de 1 litro está errado. Por quê? Porque ele vai ter que diluir a solução demais para poder chegar no limite. O correto é bomba de meio litro, você trabalhar sempre na regulagem dela o máximo possível, para ter mais frequência na pulsação. Quanto mais frequente, melhor a injeção. Aqui a gente tentando fazer um parâmetro de poro de membrana e o que é que passa e o que é que não passa. Né? É um comparativo bem interessante, onde a gente mostra o sais, aí no comparativo o tamanho do sal. Alguma coisa passa, porque senão não teria sal na água salinizada, né? Mas passa muito pouco. Né? Quer dizer, os vírus, bactérias, protozoários, etc., são muito maiores do que os sais. Então não passa. Né? Pode ser que tenha algum vírus desconhecido que passe, mas não, pelo menos não é do conhecimento da gente aí, não, do conhecimento científico, digamos assim. Da gente não, digo científico. Né? Então nós temos aqui bactérias, vírus, coliforme, etc. E o solo em suspensão, que é matéria, que se chama material particulado, é uma argila, é uma matéria orgânica, é um pedacinho de folha, uma areiazinha fina, que nunca deveria chegar na membrana. Eles têm que ser barrados nos fios de areia, lá na caixa d'água, que a caixa d'água faz a declaração. Então esse componente aqui não devia chegar. E quando chega, é um problema mais sério do que a incrustação. Membrana entupida por solo de suspensão, você não consegue limpar de jeito nenhum. Porque aí você tem que ter um esforço físico violento para ir de trás para frente e termina rasgando a membrana. Passa aí para a gente ver a outra, a gente pode dar uma parada. Pronto, aqui eu acho que talvez aqui a gente pare. O que seria uma membrana? A membrana, na verdade, é uma barreira, né? Que ela vai receber uma alimentação e vai rejeitar a maioria dos sais, os vírus, bactérias, sólido, suspensão que chegar lá que deveria, e vai me dar do outro lado uma água purificada em termos de micro-organismos, mas também uma água potável para consumo humano, para agricultura nos países ricos. Israel usa muito. Israel hoje usa a dessalinização para a agricultura. Para beber usa as águas das colinas de Golã, que a briga na Oriente Médio isso todo é por petróleo, nada não, é mais por água, né? Israel domina as colinas de Golã, que é onde tem água boa, e eles usam para abastecimento. E desalinizar água no mar para produzir seus alimentos que tem necessidade. Pode passar para entender que a gente para por aqui, acho que talvez. Pronto. Aí tem outro modo, taxa de recuperação que é bem interessante, a gente deixaria para depois do almoço.